Olá, pessoal. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a nave dos Templários. Pois é, pessoal, ela já está preparadinha para rumar aqui para perto do planeta Terra. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança, pessoal, que o mundo de regeneração está bem pertinho e a espiritualidade continua a nos pedir orações, pessoal. Vamos então continuar orando pela paz no mundo, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidinhos aí no umbral, pelas 3 cidades que foram sedes de estações da discórdia aqui no Brasil, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também, gente, para o primeiro grupo de órfãos das trevas que surgiram com a quebra da teia neural trevosa que havia no planeta, tá? E vamos também, gente, pedir a intervenção do nosso Cristo amado pela anulação do plano perverso dos seres trevosos que estão ainda aqui no planeta, porque sim, eles estão arquitetando um plano terrível visando arrojar a humanidade encarnada a terríveis conflitos, guerras, opressões, enfim, né, disseminando o caos, que é o que eles gostam de fazer. Então, gente, somente um ser da magnitude e da força que o Cristo tem, é que um plano desses poderá ser anulado. Mas se todos nós pedirmos com fé, com certeza isso será anulado, né? Mas bem, então, esse vídeo aqui, pessoal, ele é a continuação do vídeo anterior, o de número 219 aqui no YouTube, episódio 359 no podcast, aonde o iluminado espírito do Asclepíades nos brinda com uma série de informações, tá? Então vamos lá, a continuidade dessas informações. E ele, então, foi falando, disse assim: pois muito bem, agora é o tempo da colheita. Todas as sementes estão brotando e os frutos já estão maduros. Os bons serão colhidos e devidamente apreciados. Já os maus serão lançados fora. Né? Que é a gente já sabe disso, né? Ele está se referindo aqui aos seres que são trevosos e os não trevosos, né? E ele falou assim: grande rebuliço e tormentas energéticas estão havendo nos umbrais, causados pelos trevosos desesperados, porque eles estão chegando em levas e levas das locas desmoronadas e eles estão completamente perdidos, buscando o abrigo, um local para ficarem na crosta terrestre. Por isso, olha, gente, prestem atenção, porque ele está falando uma coisa muito séria, tá? Diz assim: por isso, insistimos na necessidade de entrar em estado de oração permanente, justamente
para não dar guarida a esses seres nas vossas casas, nos vossos lares, tá? Porque é isso, gente, eles estão chegando, tá tudo desmoronando, colapsando, esses umbrais muito densos, e isso obrigou esses seres todos a migrarem para a crosta terrestre, tá? E isso está sendo permitido, inclusive foi deliberadamente provocado pelo nosso Cristo amado, justamente para desalojar esses seres aí dessas furnas terríveis, para facilitar e agilizar o trabalho de Miguel Arcanjo e das legiões de luz dos Cavaleiros Templários, tá? Inclusive eu tive até já ouvintes que me escreveram dizendo: ah, não, mas Luiz, eu não acredito nisso, porque imagina, para que facilitar trabalho para Miguel Arcanjo, e Miguel Arcanjo lá precisa disso? Gente, isso não é mágica, tá? Não é mágica, as coisas não acontecem por mágica, como muitas pessoas imaginam. Apertou um botãozinho lá e aconteceu. Gente, esse é um processo de grandiosa complexidade, que ele está feito, gente, a captura de mais de 3 bilhões de seres trevosos, porque 1 bilhão já foi embora numa nave cargueira, mas, gente, ainda restam mais de 3 bilhões de seres trevosos desencarnados no planeta. E essa operação, gente, ela será feita em 3 dias e 3 noites, ou seja, é hiper mega rápido, mas é muito trabalhoso, gente, é muito trabalhoso. Então, o Cristo maravilhoso e magnânimo que é, já promoveu isso, de forma que todos esses seres vão ser encontrados, localizados e presos mais rapidamente, porque eles vão estar tudo por aqui, tá? E é claro que essas operações todas, gente, é claro que elas poderiam ser feitas todas pelo Cristo, mas já expliquei isso para vocês, que a misericórdia divina, ela dá a oportunidade de participação a todos os seres que desejam evoluir. Então é isso que é feito, tá? São delegadas atitudes, são delegadas ações a outros espíritos que são elevados também, mas que continuam na sua saga de evolução, tá? Claro que tudo muito bem supervisionado de pertinho pelo nosso Cristo amado, gente, graças à fabulosa capacidade cerebral que ele tem, né? Onde ele consegue lá, através do dom da ubiquidade dele, estar em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Nós aqui encarnados, mesmo desencarnados, é que ainda estamos num estágio de evolução tão pequenininho que a gente não consegue percebê-lo, tá? Ele vai ter que se adensar, vai ter que se materializar para que nós possamos vê-lo, tá? E ele vai fazer isso porque ele é um querido e ele vai fazer isso por nós, vai nos dar esse grandioso presente quando, então, é o que se chama a segunda vinda do Cristo, né? Mas voltando para o assunto do vídeo aqui, o Asclepíades, então, nos disse, ele falou assim, olha, essa situação, ela não vai durar muito tempo, apenas o suficiente para que todos façam suas opções. Eis que haverá espíritos de luz e espíritos de trevas perto de todos, que, por afinidade vibratória, farão as suas opções. Então, é claro, as pessoas que já estão mais voltadas à luz, que já desejam evoluir, elas vão se afinizar com quem? Com os seres de luz. E aquelas que ainda estão adormecidas e ainda não conseguiram se voltar para a luz, elas vão se afinizar com quem? Com os seres das trevas. É simples assim. É isso que vai acontecer. Por isso que nós estamos sendo expostos
a esse grande caldeirão aí de energias. Está sendo colocado isso. Para quê? Para que nós, por afinidade energética, façamos todas as nossas opções. Por isso, pessoal, a grande necessidade de oração, porque é a oração que vai conferir a todos nós uma grande proteção, para que nós não sejamos vítimas, que a gente não caia nas garras desses seres trevosos que já estão perambulando por aí, gente, tá? Daí ele entrou no assunto da nave. Falou assim: a nave dos Templários encontra-se já preparada e ajustada para iniciar a sua viagem rumo à Terra. Como nós já dissemos anteriormente, inclusive foi a espiritualidade que falou isso, essa nave, a nave dos Templários, ela vai se deixar ver pelo Hubble e pelo James Webb, que são os telescópios, né, mais potentes, mais poderosos que nós temos, tá? Mas elas se farão visíveis a eles apenas por um trecho, tá, do seu deslocamento. Para que isso? Para que os trevosos e os seres extraterrestres não elevados não saibam a sua localização, porque eles são transdimensionais, eles estão numa dimensão totalmente elevada, né? Nós estamos aqui embaixo. Então, eles podem percorrer todas essas faixas dimensionais e se materializarem em qualquer uma dessas faixas de acordo com a necessidade deles, tá? Então, eles vão fazer isso. Vocês sabem que essa nave, ela tem o tamanho de uma cidade e ela se encontra numa órbita entre Saturno e Júpiter. Está lá circulando, né? E ela virá aqui para perto da Terra, e isso, gente, a hora que ela vier aqui para a Terra, já vai ser mais um indicativo de que a operação estará muito, muito próxima de acontecer, né? Que ela vai vir, vai ficar orbitando o planeta Terra, a partir de um determinado momento, lá quando tiver tudo, Cristo der o ok, eles vão se deslocar das naves aqui para a crosta terrestre, para os umbrais, e vão fazer o trabalho que eles têm que fazer de extrair todos esses seres trevosos desencarnados aqui do planeta para nosso grande alívio, né? Vai ser um alívio, gente. Nossa, eu não sei, acho que eu não sei nem imaginar, né? Acho que a melhor imaginação que eu faço é me recordar dos tempos de que eu era bem pequenininha, que eu era menininha, assim, que eu saía para brincar na rua e olhava aquele céu azul, me dava uma felicidade, né? E eu ali brincando com os amiguinhos e tal. Eu acho que é a melhor maneira que eu consigo encontrar de imaginar um alívio psíquico, né? Mas a gente vai viver isso tudo, gente, vai ser maravilhoso, vai ser absolutamente maravilhoso, né? E aí eu perguntei para ele, para o Asclepíades, sobre os tais invasores. Lembra que tem uma turma aí que está vindo para cá e tal, e perguntei se eles já teriam atingido os alarmes que foram colocados pela Confederação. E aí, olha só o que o Asclepíades me falou. Ele falou assim: ainda não. E está acontecendo um fenômeno interessante, porque eles começam, esses seres, a desconfiar devido, olha só o que ele vai falar, devido ao aviso dado por nós aqui nesse canal, que desmascarou a invasão deles. Olha que coisa interessante, gente, porque eu fiquei assim muito surpresa com essa informação do Asclepíades, porque é claro, aqui no canal a gente faz os vídeos, só faço tudo que eu falo e tal, eu sempre procuro, claro que sempre tem um pouco de interferência egóica da gente, né?
mas eu procuro o máximo que eu consigo ser o mais neutra possível e repassar especificamente as informações que eu recebo, né? E há vídeos atrás, mais precisamente, foi um vídeo 196 aqui no YouTube e episódio 336 do podcast, em que eu repassei a informação que eu recebi dos nossos irmãos estelares elevados, de que a poderosa frota da Confederação estaria prontinha para repelir e rechaçar um ataque que estaria sendo engendrado aqui para nós, tá? E o que aconteceu? Os trevosos, porque vocês têm que raciocinar o seguinte, que os trevosos, eles, como eles são trevosos, eles não entram na frequência das entidades elevadas, ou seja, eles não sabem nada, eles não sabem lufas do que a espiritualidade, a alta espiritualidade e os nossos irmãos estelares elevados estão fazendo. E também, como eles são muito pouco elevados, eles não conseguem enxergar as naves transdimensionais, porque justamente elas são transdimensionais e elas então existem numa dimensão muito acima da dimensão que eles conseguem enxergar. É que nem nós, a gente olha e não vê nada, né? A gente não enxerga a poderosa frota da Confederação, a gente não enxerga a nau Capitânia, a gente não enxerga a nave dos Templários, a gente não enxerga a nave do Zion, por exemplo, que está aqui fazendo medidas, a gente só enxerga quando eles dão uma deixa para nós. Aí eles dão uma densadinha até ali onde o James Webb, aí, os nossos telescópios conseguem captar e depois eles se desadensam de novo e então o que acontece? Esses seres acabam sabendo dos movimentos da luz pelos vídeos que nós fazemos aqui. Então, e é óbvio que a espiritualidade, os nossos irmãos estelares, eles somente liberam as informações das quais todos podem saber, tá? Então, é muito interessante isso. Eu fiquei assim, falei, nossa, gente, que estratégia legal, né? E aí o que aconteceu? Quando saiu o vídeo dizendo que a poderosa frota estava mobilizada, pronta para entrar em ação, e revelou que estava sendo engendrada uma grande invasão, desmascarou eles, porque eles queriam chegar aqui na surpresa, né? Ataque de surpresa, faz parte das estratégias militares. Agora, de repente, aparece aí uma terráquea do nada aqui, né? Pouco elevada, como eu, que vos falo, falando, desmascarando todo o plano deles. Então, eles estão assim, diz que eles estão pensativos, tá? Se eles devem ou não prosseguir com essa intenção. Olha só que interessante. E o Asclepíades falou assim: nesse momento, eles estão lutando agora contra sua própria arrogância e a própria consciência, que os adverte de que eles não estão no caminho certo, tá? E vamos ver quem vai vencer. Se a arrogância deles em acharem que é tudo um blefe, que não tem nada, que imagina que não tem poderosa frota nenhuma aqui nos protegendo, que eles vão chegar aqui, vão se tornar os donos do planeta e vão dar um chega para lá no Cristo, né? Ou se vai vencer a consciência deles que os está advertindo. E o que eles disseram aqui agora, né? O Asclepíades disse: vamos ver quem vai vencer. De qualquer forma, a poderosa frota da Confederação está a postos. Então, ali, meu filho, eles vão se materializar para esses seres se eles continuarem
nesse intento malévolo deles. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, o que, que vai prevalecer, né? Vamos ver. Vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer. E o Asclepiades também deu mais notícias. Falou assim: isso aqui está parecendo um Astral News, né, gente? Cheio de notícias, cheio de novidades, né? Adoro quando o Asclepiades vem, porque ele vem e fala um monte de coisa legal. E ele fala assim: a elite trevosa está completamente esfacelada. Por quê? Porque ela teve que abandonar os seus esconderijos lá nas locas, porque está tudo desmoronando, tá? E eles chegaram aqui na crosta terrestre e eles não têm um esconderijo seguro, tá? E quando essa elite trevosa souber que está sendo monitorada pelos espíritos de luz, vão ficar muito, muito, muito brabos. E acompanhando essa brabeza toda, virá o desespero, tá? Só que todos foram muito bem avisados e orientados anteriormente, com tentativas e tentativas de fazê-los evoluir há milênios, né, gente? Porque eles estão aqui desde que a Terra é Terra, né? E eles sempre recusaram todo e qualquer convite a se voltarem à luz. Então agora eles não podem reclamar, não vão poder reclamar, né? E as marcas que todos esses seres trevosos possuem nas suas frontes, que é aquela marca, né, senoidal, ainda que essas marcas elas não tenham se acendido e não sejam visíveis para eles próprios, elas fornecem, olha só, as suas localizações, as localizações geográficas. É como essas marcas, como se elas tivessem ali um sinal, fosse um sinal de GPS, tá? Um GPS espiritual, no caso, né? De forma que não há como esses seres trevosos se esconderem. É simples assim, tá? Não tem como eles se esconderem porque eles estão todos marcados e essas marcas, elas têm uma das funções, eu já fiz até um vídeo sobre isso, sobre as várias funções dessas marcas nos trevosos, né? E uma das funções é a localização geofísica, digamos assim, desses seres pelos Cavaleiros Templários, por Miguel Arcanjo, né? O que vai facilitar bastante o trabalho de captura de todos eles, indistintamente, gente. E olha só que interessante, gente, eu fiquei até assim, toda contente, né? Porque ele falou assim, que nesse sentido, ótimas têm sido as comunicações aqui do nosso canal, porque através dessas comunicações que tem recebido a elite trevosa os informes sobre os movimentos da luz, tá? Então, é claro que nós aqui não somos o único canal a transmitir isso, tá, gente? Tem outros bons canais que estão transmitindo também essas informações, tá? Mas é a única forma através da qual esses seres trevosos conseguem saber alguma coisa sobre a luz, tá? E é claro que os seres de luz só vão divulgar as informações as quais eles têm a devida permissão para divulgarem, tá bom? E a gente ficou muito feliz aqui, né, com o trabalho. Inclusive, eu já tive até vários ouvintes que me escreveram perguntando, falando, nossa, Luiz, mas você fica falando essas coisas e os trevosos não vão ficar sabendo disso? Pois é, e é para eles saberem mesmo, tá? Então, estudo pessoal faz parte de uma grande estratégia do nosso Cristo amado. Se tem uma coisa que o Cristo, ele é, gente, é inteligente e estrategista.
Gente, é sensacional, viu? Cristo, meu Deus, é sensacional ele. Um queridão, queridão. E aí eu perguntei com quem eu tinha a honra de conversar, tá? Porque é isso, gente, esse vídeo aqui, ele é a continuação do vídeo 219, mas esses dois vídeos, na realidade, eles são fruto de uma única comunicação que o Asclepíades fez conosco. É que, digamos assim, o nível de concisão deles é tão grande que numa única comunicação eles passam muitas informações para nós, de forma que eu sou obrigada a dividir em mais de um vídeo para que essas informações possam ficar de uma forma mais inteligível para todos nós aqui, principalmente para vocês que são o meu público super querido, né? Então, perguntei, e aí que ele revelou quem ele era. Falou, olha, você está falando com Asclepíades, novamente, minha querida. E eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito dele. E ele é um ser maravilhoso, gente, de uma energia fantástica, assim, animada, alegre, sabe? Feliz. E ele trabalha nos altos círculos, junto à nossa amada Senhora, Nossa Senhora, né? Nossa mãezinha Maria Santíssima. E olha só que ele contou, gente, fiquei tão contente. Ele falou assim: ah, a Nossa Senhora se agradou do vídeo que você fez hoje, na data em que você a defende e desmascara o real intento de ferir a seu augusto filho Jesus, né? E eu fiquei muito feliz, porque ele estava se referindo ao vídeo de número 208, aqui do YouTube, episódio 348 do podcast, aonde eu, no meio do vídeo, ele não é o objeto do título do vídeo, mas no meio do vídeo eu falo sobre essa questão de tantos ataques que são feitos à Nossa Senhora, que desqualificam ela, aonde é dito que ela era uma mulher qualquer, que ela não estava nem aí, que ela, imagina, era uma ignorante. Enfim, todo tipo, gente, de desqualificações sobre a figura maravilhosa e amorosa de nossa mãezinha Maria Santíssima, tá? E isso, o que revela isso? Porque é exatamente essa a intenção dos trevosos. Eles tentam ofender a Jesus, atacando-lhe a mãezinha querida. Porque é assim, né? Quando você quer ofender uma pessoa, o que você faz? Você xinga a mãe dela, você fala mal da mãe dela, da mãe dessa pessoa. Por quê? Você, a mãe da gente, é sagrada para nós. Se ela, a mãe, já é sagrada para nós, que somos tão imperfeitos, quem o dirá para um ser, gente, da elevação do Cristo, né? É claro que Cristo não se ofende, porque ele está muito acima disso. Mas isso não tira a tentativa maldosa desses seres trevosos em desqualificar a nossa mãezinha Maria Santíssima, tá? E dessa forma atingirem a figura do nosso Cristo amado. E, infelizmente, muitas pessoas e até determinadas religiões embarcaram nisso, gente, e falam mal de Nossa Senhora, desprezam Nossa Senhora, dizem que Nossa Senhora é um ser totalmente desqualificado. No fundo, eles estão, infelizmente, se prestando a esses objetivos espúrios aí dessa elite trevosa, né? Então, é uma questão que a gente tem que pensar com muito cuidado, porque se nós temos muito respeito junto às nossas mães, quem dirá o respeito que não devemos ter pela mãe terrena do nosso Cristo amado, que não era um espírito qualquer, gente, né? Maria é o espírito elevadíssimo
que já pertence à classe angélica e que foi denominada Rainha dos Anjos pelo próprio Cristo quando a veio buscar por ocasião do seu desencarne. Essa informação, ela consta do livro Boa Nova, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e é maravilhosa, é uma das passagens, acho que inclusive é a última passagem versa sobre Maria. E é maravilhoso, gente, né? Então as pessoas deveriam repensar isso com calma e não ficar falando mal de Nossa Senhora, porque, inclusive, elas estão indo contra um dos 10 mandamentos, que é qual? Honrarás pai e mãe. Então, se a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, quem dirá o pai e a mãe do Cristo amado, né? Então é isso, né? Mas o Asclepíades falou comigo, falou assim, olha, mas não há mal que sempre dure. E quando os trevosos se forem, tudo haverá de ser reposto em seus devidos lugares, né? E foi dando mais outras notícias, né? Que o Asclepíades, gente, estava animado esse dia, passou um monte de informações muito bacanas para nós. E ele falou assim, olha, Miguel Arcanjo e o Tiberíades, que é o comandante da legião dos Cavaleiros Templários, já retornaram da sua longa jornada junto à gigante cargueira, que já fez todas as suas entregas de mônadas pelos diversos planetas por onde ela passou e seguiu para outros rumos dentro da nossa galáxia. Porque, afinal de contas, Deus não para de criar e sempre existem planetas em transição. A Terra não é o único planeta a estar em transição, estar passando por esse processo, tá? E aí ele falou assim, as demais cargueiras gigantes encontram-se em órbita planetária, aguardando a missão magnífica de Miguel Arcanjo. Lembrem-se que essas naves são transdimensionais. Então não adianta ficar querendo ver elas olhando pelo telescópio, que a gente não vai ver, elas estão em outra dimensão, tá? E ele fala assim, a segunda nave cargueira diz que já se encontra recebendo os trevosos que continuam a se entregar aos missionários da luz, que vocês sabem, né? Que está havendo um grande êxodo aí, uma grande fuga. E porque esses legionários, eles já estão se ligando que a luz vai vencer. E eles então estão correndo para se entregarem aos missionários da luz, fugindo também dos maus tratos e fugindo dos castigos severos que eles sofrem por parte dos comandantes trevosos, né? E eles então se entregam, são exilados, porque isso já está determinado, eles estão marcados, eles vão ser exilados, mas eles obtêm sempre suavizações nas penas deles, relativas ao exílio. Então, se estava previsto para eles ir para um planeta muito atrasado, eles poderão, de repente, ter a graça de se encarnarem num planeta já com uma civilização estabelecida, com agricultura, com fogo, com tudo, né? E, devido a isso, esses seres continuam se apresentando, eles vai sendo feita uma nova leitura áurica da situação deles, e eles vão sendo encaminhados, então, para as câmaras, né, de repouso. Ali eles perdem os seus perispíritos de uma forma benevolente, de uma forma tranquila, e são encapsulados já num sono profundo e reparador e encaminhados, transportados para essas gigantes cargueiras, aonde eles são acomodados, então, naqueles trilhos, conforme eu já expliquei para vocês, os desenhos, gente, das visões que eu tive
estão no segundo livro da série, tá? Que é onde eu fui descrevendo e o desenhista foi fazendo os desenhos conforme a minha descrição da clarividência que eu tive, né? Então, bem interessante. Quem não viu ainda, gente, vale a pena dar uma olhada, viu? E essa informação está no livro, tá? No segundo livro, que é o Apagão e a Magnífica Operação de Miguel Arcanjo, né? E é isso. Se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, por favor, aquele pacotinho youtubístico, vamos dar um like, vamos clicar no sininho, vamos compartilhar o vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, torne-se um agente da luz, inscreva-se no canal. E vejam que informação bacana que o Asclepíades repassou para nós. E disse assim: Jesus vem fazendo um espetacular trabalho junto aos corações dos trevosos, insuflando-lhes energias de paz, que os fazem refletir sobre a sua real condição. E isso tem tido condão de arrefecê-los no mal, o que vai auxiliar em muito no processo de suavização das penas desses seres. Olha que coisa mais linda, gente. Então, todas as orações que nós estamos fazendo, pedindo a intervenção do Cristo junto a esses seres trevosos, gente, já estão sendo atendidas. E a resposta está aí que o Asclepíades acabou de nos passar, que diz que Jesus já vem fazendo esse trabalho junto ao coração dos trevosos, para que eles possam refletir, para que a mente deles possa ser aberta para os processos de reflexão tão necessários à evolução. E que ele, claro, né, está tendo muito sucesso aí. Então, gente, vamos orar, bora rezar, pessoal, que está dando muito, muito certo. E aí, então, depois desse mar de informações maravilhosas, o Asclepíades foi se despedindo com aquele amor, com aquele carinho de sempre, e aí ele foi embora rapidinho. E depois, na sequência, quem veio? O nosso querido capitão, que ele sempre dá uma passadinha, eu sempre pedi muito para ele, sempre passar, que eu gosto demais dele, assim, ele me ajuda muito a entender as coisas, ele pontua coisas, ele é maravilhoso. E aí ele falou assim, ele falou, olha, você não imagina a quantidade de luz que o Asclepíades tem. Nós tivemos hoje a visita esplêndida dele e realmente ele sempre vem envolto em muitíssima luz. Você não vê, eu no caso, né? Porque eu não tenho mediunidade de visão, mas você sente a energia dele, uma energia de felicidade, de alegria profundas no seu coração, que se enche de esperança, clara e forte no amanhã. E eu fiquei admirada, porque a descrição que o capitão deu era exatamente do jeitinho que eu estava me sentindo durante a visita do Asclepíades, tá? E aí ele falou assim, conosco, que é o resto da equipe do Segundo Império, não é diferente. Essas entidades, elas vêm e nos animam nesse trabalho humilde que nós desenvolvemos. E isso é maravilhoso. A luz, ela é assim. Quando nós a contatamos, não queremos mais saber das trevas. E é verdade, porque eu sempre falo e eu digo, gente, se os seres trevosos soubessem como é maravilhoso lidar com os espíritos de luz, eles não iam querer mais ser trevosos de jeito nenhum, porque os seres de luz,
eles nos acolhem, eles nos entendem, eles têm empatia conosco, eles nos animam para que nós continuemos na senda do bem. E isso, gente, é um tratamento maravilhoso, maravilhoso, totalmente oposto do tratamento recebido dos seres trevosos, que são duros, impõem castigos severíssimos, penas, enfim, né? E é isso, né? Mas, enfim, cada ser tem seu momento de reflexão e chega a hora em que o ser, ele vira a chave e começa a se voltar para a luz, né? E aí, eu falei com o capitão, né? Falei assim, capitão, eu reparei na informação que o Asclepíades nos deu sobre o retorno, né, de Miguel Arcanjo e do Tiberíades para a nave dos Templários, no seu processo, né, refluindo no processo de ubiquidade deles. E isso eu estou entendendo aqui que significa que a missão deles junto a nós aqui na Terra está bem próxima. E o capitão falou, olha, tua percepção está correta. Logo, a nave dos Templários virá aqui para a Terra. Enquanto isso, o nosso estimado e honrado comandante Zion continua fazendo as suas medições magnéticas precisas e enviando os dados para os irmãos da luz solar. Né? Eu me refiro ao comandante Zion, gente, para quem é novo no canal, está chegando agora, nós recomendamos que assistam ao vídeo 211 aqui no YouTube. Quem é do podcast pode ouvir o episódio 351. Eu vou deixar tudo escritinho na descrição aqui do episódio. Então, quem tiver interesse poderá consultar a descrição que vai estar tudo escritinho lá, tá? E o capitão falou, olha, tudo vem sendo trabalhado com precisão para o início do ápice da transição planetária. E aí ele falou, então, minha filha, continue o seu trabalho sem correria, sem ansiedade, que ele sempre me chama a atenção para isso, que às vezes eu tendo a ficar meio ansiosa, a querer correr, a ficar meio apressada, e ele sempre fala, faz o trabalho com calma, sem correria, com capricho, mas sem parar. É uma tarefa depois da outra, uma tarefa depois da outra. Vai fazendo assim, quando você se der conta, você já fez uma porção de coisas, tá? E vai fazendo, porque tudo muito próximo cada vez está. Tá bom, gente? Então, tá todo mundo falando a mesma coisa, tá? Tá todo mundo falando que os eventos estão próximos. Né? Então vamos nos preparar, vamos continuar orando, mas sem medo, gente, sem medo, tá? Nada de ficar dando comidinha para os trevosos, gente, tá? Sem medo, sem ansiedade, vamos orando com confiança, com fé no nosso Cristo amado, porque Ele é que está no comando de tudo. Tem muitos que querem colocar Jesus como um ser fraco, um ser vacilante. Nada disso, gente, nada disso. Jesus é o nosso diretor planetário. E ele esteve, está e estará sempre conosco, no comando de tudo, tá? Então podem ter plena confiança disso. E aí o capitão, depois de todas essas informações, o capitão também foi se despedindo. Ele falou, olha, o trabalho aqui está muito para todos, está todo mundo trabalhando demais, porque a hora é essa, minha filha, a hora da gente trabalhar é essa. Depois que o ápice tiver acontecido, já aconteceu. Então nós temos que nos esforçar agora para tentar suavizar e trabalhar, fazer o melhor que nós
todos pudermos antes desse ápice da transição. Então, foi se despedindo com o carinho de sempre e eu também vou aproveitando, me despedindo de todos vocês com muito carinho, desejando mais uma vez a todos muita paz, gente, a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Cristo amado, e também desejando a vocês muita, muita esperança em todo esse processo. Tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!